Meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Liberdade Financeira, nosso programa sobre tudo do universo dos investimentos. Meu nome é Gabriel Mello, eu sou especialista em investimentos. Segue lá no Instagram, @escolha investir sempre. Estamos de volta hoje com o nosso economista residente Samuel para falar sobre o que está quente no mercado. E, na verdade, o que está quente parece que está esfriando, né, Samuel? A inflação, pô, veio bem abaixo da média da expectativa, né? Como é que você enxergou esse dado aí, cara? Seja bem-vindo. Fala, beleza. Obrigado aí, Gabriel. Boa tarde a todo mundo. O dado veio abaixo do consenso, né? Então, o consenso estava em 0,64, veio 0,51, então bem abaixo do consenso. Esse é o IPCA 15, né? Que é a prévia do IPCA. Então, ele não que seja o IPCA em si, mas ele meio que direciona. Então, veio abaixo do que os economistas ou os estudiosos esperavam. E isso animou os mercados aí, principalmente a parte de juro, né? Então, tem muita gente antecipando o movimento de redução aí na taxa de juros, e é um movimento bastante importante, né? Eu estava dando uma olhada aqui, o juro futuro hoje caindo de novo, acho que terceiro ou quarto dia seguido de queda. E o que mais está chamando atenção hoje não é nem a ponta mais longa, né? O DI 33 aqui, que é referente ao vencimento de 2033, ou seja, daqui a 10 anos, está caindo um pouquinho agora, está em 11,70 agora no mercado. Mas o que está chamando atenção é o curto prazo, o DI de janeiro de 24, ó, caindo 0,72, está agora em 13,17. 13,17, como o DI hoje é 13,65, está colocando uma probabilidade aí de pelo menos uns dois cortes de 0,25. Eu estava lendo que o Credit Suisse, o pessoal do Credit Suisse do Brasil aqui, estão apostando em um corte inicial de 0,25, depois mais 4 a 5, talvez até 6 cortes de 0,5, e uma taxa terminal ali na faixa de 10%, né? O próprio Benchimol viu num post dele esses dias falando que ele acha que vai ser entre 9 e 10 até o final do ano que vem. E aí, será que o mercado está muito otimista, igual todo o resto do planeta, né? Lá nos Estados Unidos também, a curva antecipando demais, né, essa expectativa de corte? Será que está todo mundo muito afobado, cara? É um movimento de antecipação mesmo, acho que o mercado, uma, tem muita gente que se antecipa, faz um movimento mesmo, né? O mercado balança, e aí, por outro lado, tem um outro lado, né? Então, assim, veio 0,51, né? Abaixo do consenso, mas os núcleos não desaceleraram tanto. Então, vamos devagar com essa baixa de juros, né? Então, tem uma galera querendo se antecipar e uma galera que fala não é bem assim que é, na verdade, até a maior posição, acredito. Então, esse juro de 2024, no curto prazo, descendo do 13,25, que era o nível que ele estava já sustentando há um bom tempo, ele pode ter aberto o caminho para fechar o ano a 13. Aí vamos ver, porque esse juro zero pouquinho por dia é muito chão, né? Então tá 13,17, teria que baixar 0,75 até o final do ano. Pelos dados da inflação, Gabriel, numa boa, eu acho que vai dar. Você acha que eles vão ceder? Vai dar. Vai dar para chegar no final do ano no 13, 12,75, sabe? É, mas Porque, assim, e quando começa, né? É setembro, novembro? terceiro tri. Então, a última reunião do terceiro tri. Então, tinha um pessoal falando de agosto, que esse pessoal já não está falando de agosto, tá? Está falando de terceiro tri. Eles estavam cravando agosto, né? O estudo lá do Credit Suisse, ele fala setembro também. Então, Agora, eu acho que é muito call. uma coisa que tá me encafifando, cara. E esse dólar, bicho? Para onde vai o dólar? Pô, a gente tá vendo ao mesmo tempo bolsa subindo, juro caindo e dólar subindo, né? Totalmente atípico, pô, os juros caindo, né? E a bolsa subindo, e ao mesmo tempo o dólar subindo junto, né? Tipo, o que que tá acontecendo com o dólar, cara? A dinâmica do dólar tem uma dinâmica muito externa também. Então, um dia vai ser aqui, outro dia vai ser lá, né? Então, o entendimento do título da dívida, tá? Tudo bem, né? Pô, fortalece o dólar. Não, não vamos fazer, enfraquece o dólar. Então, às vezes o movimento do dólar é muito mais externo do que interno. E aí
ele fica nessa. Iniciou hoje o dia com forte alta, né? Foi um dado que eu tinha acompanhado, Sim, mas é passou aquilo. acima de R$ 5, passou de R$ 5. Ficou um tempinho nos dias, né, abaixo de 5, agora já recuperou os R$ 5 Porque aí tem novamente. um movimento natural, né? Por mais que as expectativas, que eu acho que é o grande ponto aí do juro, da inflação e tal, ela mesmo tá vindo para a leitura do Banco Central, tipo, cara, a gente vai baixar o juro, mas não é na porrada, é na técnica, é quando realmente a inflação cair, né? E aí as coisas vão se acomodando, de certa maneira. Eu vejo que esse dólar não tem muita tendência, não, velho. Vai ficar na lateral. Ó, e outra para bagunçar ainda mais a leitura do dólar. Então, ó, o dólar subindo. Aí a CVC, que é uma empresa de turismo, caindo. Pô, faz sentido, né? O pessoal não vai viajar para o exterior. Mas e a Azul, que está subindo 7%? Então o pessoal não vai viajar para o exterior, mas vai viajar dentro do Brasil e não vai usar CVC. É isso? Isso tá. Então, acho que essa é a leitura principal né, dado da semana, principalmente no Brasil, e essa questão da dívida nos States, né, nos Estados Unidos. Então, ainda vai até os 48 do segundo tempo, e aí até queria entender como tu está vendo todo esse movimento lá do gringo. É verdade. Lá agora, assim, tradicionalmente isso sempre aconteceu, tá, nos Estados Unidos. Desde que eu acompanho o mercado, tem briga de teto de dívida lá nos Estados Unidos e sempre tem a briguinha entre republicanos e democratas para poder fazer, né, filme aí para suas bases eleitorais, né? Cada um dá o seu gritinho, né? Cada um faz o seu show ali para o eleitorado, mas na hora do vamos ver, eles fazem acordo, né? Nenhum dos dois lados quer que os Estados Unidos quebre, né? O Donald Trump, ele, na verdade, como ele é incendiário, né? Ele fala, tem que deixar dar calote mesmo, senão, se for o preço para poder reduzir o custo dessa gastança dos democratas, né? Os reacionários, estilo Donald Trump, eles deixam o parquinho pegar fogo, né? Mas historicamente existiu acordos, então isso aí é um pouco de jogo de cena, né? A gente viu, acho que foi a S&P, né? Colocando sobre revisão para negativo, se não me engano, de neutro para negativo a dívida da América, dos Estados Unidos, né? E assim, de novo, também outro jogo de cena, né? Mesmo que caia lá uma nota de risco dos Estados Unidos, como já chegou a cair, a S&P já chegou a tirar uma nota de rating dos Estados Unidos, não mudou nada, né? Os investidores internacionais continuaram comprando os títulos americanos, continuaram comprando o dólar, né? Então, lá, cara, eu vejo que essa ideia de manutenção com a ata que saiu recente agora, o pessoal botou aquele banho de água fria, né? Ó, não sabemos, né? Tem até uma possibilidade de pausar, mas não sabemos, estamos vigilantes, né? Tentou tirar aquele automático ali da curva de precificar que vai ter a pausa mesmo, né? Para poder deixar na dúvida, né? Porque lá, por mais que tenha alguns dados de inflação vindo abaixo, o mercado de trabalho ainda está super justo, né? Super apertado, né? Desemprego super baixo. Os salários estão aumentando, né? Então Sim. a massa salarial lá não tem diminuído. Então, isso coloca pressão, né, na inflação. Então, ainda que de repente ele comece a ter um ou outro dado mais baixo, a máquina inflacionária ainda não está dominada, né? E também na Europa, que está terrível, pior ainda, né? A Inglaterra é o pior de todos, inclusive atualmente, né, em termos de inflação, tirando a Argentina e Turquia, né? Mas lá, cara, eu acho que vai ser jogo de cena, eles vão fazer um acordo, a Bolsa vai responder favorável, né? E aí lá ali na frente, assim, quando efetivamente pausar, né, o Banco Central americano pausar, vai dar um oba-oba, eu acho que a Bolsa, ou vai cair no fato, né? Sobe no boato, cai no fato, né? Então ele vai subindo, né, na medida que essa expectativa se tornar iminente, e provavelmente na hora que sair nos noticiários aí vai ter uma queda de realização. Mas, assim, muito difícil de dar algum problema nos Estados Unidos dar calote, esse tipo de coisa, porque isso é uma briguinha política, né? Não é falta de dinheiro, né? Até porque eles nem têm dinheiro, eles imprimem, né? Precisando, eles vão lá e fazem mais, né? E aí, o que tu me diz? Tu acha que lá vai pausar ou vai continuar subindo? Cara, eu gosto sempre de olhar a curva de juros, né? Então, assim, o mercado, ele precifica que vai cair já esse ano. E os agentes, eles estão trabalhando com isso, né? Porque são probabilidades, são apostas de cenário, né? Então, se tu olhar a curva,
tem uma parcela lá que fala assim, beleza, a pausa vai ser muito rápida. Tipo assim, dois encontros e a partir do terceiro tri começa a cair. Que é a tese que gosto muito de ficar reforçando ela, assim. O manejo de como o Fed faz da base, acho que até isso tem que ser provar com estudos, mas como tese mesmo de research, assim, o Fed ele maneja a taxa de juros real negativa, senão a espiral da dívida americana ela entra na espiral de país emergente, mesmo sendo quem imprime o dinheiro do mundo. Né? Então, ele vai ser forçado nessa dinâmica de taxa de juros real negativa a começar a descer rápido, no mesmo ritmo da queda da inflação, entendeu? Então, eu acho que realmente olhar bem a curva de juros, ela está indicando para a gente que já nesse ano vai ter queda lá. Agora, uma coisa que eu também estou achando bem interessante, cara, é o descolamento da percepção entre a visão de investimento doméstica sobre o Brasil e a visão de investimento internacional sobre o Brasil. Internamente, parece que o espectro político ali, direita e esquerda, estão se engalfinhando aí, né, com a justiça, né, o judiciário meio que botando pilha, né, vai lá, e tal, botando pilha na briga, né, em vez de apaziguar os ânimos. E externamente, o que a gente vê é o investidor estrangeiro ignorando isso e olhando para os fatos, né? O que eles veem de fatos? O Ministério da Economia aumentando a expectativa de crescimento do PIB, juros futuros caindo, o dólar, né, de uma certa forma estável ou caindo, né, tendendo para baixo, e ao mesmo tempo a bolsa extremamente descontada e amassada, né? Então, enquanto aqui internamente fica essa briga geopolítica, né, o que a gente vê é o estrangeiro com um apetite de Brasil assim absurdo, né? Eu estava dando uma olhada no risco Brasil hoje, está o menor em um ano, né? Ele fez mínima de 12 Interessante. meses, está 2% acima de Treasury, o risco Brasil, né? 2,13, se não me engano. Então, assim, o gringo, cara, ele está olhando o Brasil como se fosse da água para o vinho. Né? E aí agora o que a gente vê é que parece que o doméstico ele está perdendo um pouco o bonde. Seja a pessoa física até está comprando, né? Aparentemente ali pelos dados, né? Mas o institucional está saindo, né? E quem está entrando é as pessoas físicas de pouquinho e o internacional, o gringo, né? Fazendo compra de bolsa. Como é que você está vendo isso? Eu acho que historicamente, né, o gringo ele antecipou os vários movimentos bons de bolsa no Brasil, porque ele não tem tanto viés da fumaça ali, ele não fica nesse fumaça-fogo, não, internamente, comunicação, então, muito mais driveado pelo fato, como tu bem menciona. E a Bolsa, depois que o arcabouço, e toda a dinâmica, né, porque teve a votação essa semana, acho que ela foi muito importante, porque toda a dinâmica do processo legislativo, acho importante tocar nesse ponto, de institucionalização de nova âncora fiscal, né, que é chamado arcabouço fiscal, ele pô, foi legal, assim, teve a discussão, né, pô, o governo que é de esquerda, querendo gastar mais, que está lá na plataforma que ele foi eleita, né, aumentar gastos do Estado e tal, e uma plataforma mais de centro-direita falou assim, né, controla. E aí não foi tão aberto como o governo queria e foi fechado como o mercado queria. Né? Então, voltou-se a ter as punições para gestor se né, não bater as metas fiscais e tal. Então, teve um mantimento de peso e contrapeso da lei de responsabilidade fiscal anterior. Então, foi o melhor dos mundos, assim, com um controle de gastos né, um pouco mais largo que, de repente, poderia ser, mas que tem um controle. Né? Então, acho que o principal ponto é esse, assim, um processo legislativo bom. E aí o gringo vê isso como um avanço institucional. Né? Então, diminui uma dinâmica ruim de dívida pública, né? Assim, o arcabouço ele resolve isso, de certa maneira, e aí pode continuar a financiar o governo brasileiro e recebendo os maiores juros reais do mundo. Né? Então, o Brasil, lá no limite, ele é uma grande pagador de juros para o mundo. Né? Assim, a gente, como organismo empreendedor, a nossa luta seria baixar a taxa de juros real no Brasil.
É verdade, é que eu costumo brincar, né? A gravidade, ela normalmente é 9,8, né, na física, que a gente faz ali, tipo assim, a aproximação, né? Aqui no Brasil a gravidade é 13,75, mano. Aqui é 37% mais alta a gravidade para você sair do chão, né, com o foguete. É difícil. Mas é isso, é essa dinâmica aí, eu acho que precisa ser um debate, assim. Por que que o Brasil paga juro real altíssimo, entendeu? Porque, pô, PCA mais dois, o investidor estaria bem remunerado, mas é todo mundo viciado em PCA mais seis. E PCA É, mais seis mesmo, assim. É muito rentismo, né? Pouca produção. que país que aguenta, né? Não. Não é fácil. Pois é, e essa é a sinuca de bico do Campos Neto, né? Ele fala assim: não, eu sou bonzinho, eu nem levei a Selic para 18, vocês estão reclamando aí, eu nem subi a Selic de verdade, pô. E ele, né, tem os argumentos, né, a favor e faz sentido. Mas, assim, o problema dessa memória inflacionária no Brasil ele é muito crônico, né? Desde aquela época da hiperinflação ali até hoje, a gente tem esse medo persistente e tradicional em relação a uma galopada da inflação, né? Uma alta desembestada aí de repente. E o governo que está, né, fazendo essa política econômica que está com cara de mais gastadora, né? Não tem nem como esconder isso, por mais que o arcabouço fiscal fale de gastar menos que a receita, não tem nem meta de economia, né? A ideia não é economizar nada, né? A ideia é só meta de como gastar, né? Então, isso também fica ali no ouvido dos agentes, mas o gringo está olhando com mais bons olhos, né? Porque parece que é mais factível, talvez. O que que tu acha? Botou uma coleira. Sim. Botou uma coleira. É banda lá, banda de não sei quanto da receita, não sou especialista da lei, mas assim, só pode aumentar o custo se aumentar a receita em 0,70, e isso não pode ser maior que 2,5% por ano. Então, tipo assim, você pode aumentar? Pode, mas dentro de uma banda. E que, pelas contas, é uma banda que faz sentido. Então, é mais o controle em si, sabe? E só que é aquela coisa, a gente tem um desafio como sociedade é criar riqueza. A gente fala muito em distribuir, então assim, o foco, entendo que é a criação de riqueza, não distribuição, sabe? Então, tem uma mudança de mindset importante também. E aí para você criar riqueza e se proteger mais ou estimular mais, ter um balance melhor de incentivo, assim. Incentivo para quem Verdade. produz, que vai iniciar um negócio do zero e tal, enfim. De qualquer maneira, é esse dilema, né? Capital versus trabalho. E eu acho que esse arcabouço ele resolve um risco. E aí os nossos ativos já estão amassados, tendem aí a dar uma valorizada boa. E também entendo que o Banco Central está conseguindo fazer fora dele. É, com certeza. E assim, a longo prazo, a ideia de que bolsa tá barata, ela às vezes pode até durar, né? A gente viu aí muitos anos do preço-lucro médio ali, a comparação entre o tempo que você demora para receber de volta, né? Via lucros das empresas, né? Os dividendos, e o tempo e o preço que você pagou, ela tá na menor proporção em, sei lá, 15, 18 anos, né? Então, assim. A gente já vem com os preços baixos há muito tempo, mas continuam baixos. As empresas estão entregando o yield alto, né, que é essa rentabilidade em cima do preço da ação. E olhando a longo prazo, a gente vê que realmente é uma janela de oportunidade assim enorme, porque está tudo desenhado, né? Parece que só falta ligar os pontos, né? Os pontinhos já estão todos lá, ó. O juro vai cair, a bolsa vai subir, o PIB vai subir e vai dar tudo certo. Cara, acho que o desenlace, esse desenlace legislativo da forma como foi, eu estou vendo muito como positivo, sabe? E esse dado de inflação, que era o que na minha conta aqui, era o que ia pegar o aumento, a volta dos impostos da gasolina de março, sabe? Mas como Sim, a o gente dólar comentou disso até, baixou, né? como o dólar baixou, meio que compensou. Então, é, não teve essa transferência para a inflação. E isso foi muito bom, né? Por mais que aí no segundo semestre a gente ainda tenha a troca dos indicadores, que a gente não vai ter deflação, né? E essa inflação vai vir ali para torno de 6, esse juro já de 3,75 a um ano e pouco, cara, ele realmente está fazendo o trabalho dele.
realmente está É. fazendo o trabalho dele. É verdade. E aí, assim, uma das coisas até que talvez para a gente já ir encerrando, que eu queria te perguntar, pô, como economista, como é que é esse processo ao contrário? Tipo assim, a gente pode ficar anos com o juro caindo, mas será que esse processo de baixar o juro já não tem um impacto meio que psicológico na inflação de, o juro está mais barato, vamos gastar, aí nisso a inflação dá um repique de alta? É, é, é uma linha, mas é mais um ciclo inverso, meio até contra-intuitivo, né? Por mais o dinheiro ele não vai estar tão caro, eu não preciso ficar aumentando tanto o preço, né? E aí tem a espiral negativa, que é quando você ancora. Aí por isso que eu falar de ancoragem é isso. Os agentes ele entende que o Banco Central vai aumentar o juro, o preço do dinheiro, para realmente não deixar, custe o que custar, não deixar a inflação galopar. E aí fica a profecia autorrealizável. Ele confia tanto que ele começa a reforçar a atitude do Banco Central, né? Então, é um lado isso que tu traz, né? Realmente é o perigo das expectativas, mas também a força ao contrário da ancoragem, ela tende a ser até mais forte do que a desancoragem, no sentido a desancoragem é mais no sentido do squeeze e a ancoragem teria a ver com a credibilidade, né? O valor ali. Tipo, a autoridade monetária não vai deixar estourar. Tá? Entendi. Show Mas de excelente bola. esse assunto é muito, muito, muito legal e rola psicologia dos mercados, né? Então, tu fala pra caramba sobre isso também. Pode ser um tema mais para frente. Show de bola. Então era isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Vamos torcer para o Campus Neto fazer um ótimo dever de casa, né? Que se tudo der certo, vamos conseguir baixar os juros ainda esse ano. E vamos torcer para lá nos Estados Unidos. O pessoal não se animar demais, né? Que tenham que subir demais os juros, né? Enfim, tem que ficar meio lateralizado lá, né? Para dar tudo certo. Que aí eles vão chamar aquele pouso suave, né? A economia vai desacelerar devagar o suficiente para não parar e não lento demais para também tirar o tônus, né, da economia para continuar crescendo. Então, vamos torcer para os dois bancos centrais fazerem esse equilibrismo dos pratinhos. Fiquem com Deus, pessoal. Até a próxima. Valeu, tchau! Valeu, obrigado, tchau, tchau.